Deixa eu ver uma coisa aqui. Hoje nós vamos falar de sentimentos. É algo que nós trazemos dentro de nós, muitas vezes nos causando tanto mal, que é a mágoa. E que às vezes é tão difícil de nós nos livrarmos dela. Como Joana de Ângeles fala, ela diz que é o veneno da alma. E para começar, eu gostaria de contar para vocês um fato que se passou em Nova York, em que a tia processa um sobrinho por lesão provocada por um abraço animado, entre aspas. Essa pessoa se chama Jennifer Conner, gerente de recursos humanos. E aí tem o valor do processo que ela abriu contra o sobrinho. E a história é a seguinte: uma americana de Nova York processou seu sobrinho de 12 anos por ter quebrado seu pulso durante um abraço forte demais. O incidente aconteceu durante a festa de aniversário de 8 anos do garoto, que ao ver sua tia, correu até ela para um abraço, mas acabou derrubando-a e causando a fratura no punho. Nem a morte da mãe do garoto fez com que a tia desistisse da ação. O aniversariante andava de bicicleta pela casa quando a tia chegou. Eu me lembro dele gritando: "Tia Jen, eu te amo." E então ele veio voando até mim, contou a mulher no tribunal. Em seu depoimento, Jennifer afirmou também que ama, eu coloquei em grifo aí, em maiúsculo, para chamar atenção mesmo, ama seu sobrinho, que descreveu sempre muito amoroso e sensível com ela. Nós não gostamos de ter de trazer um menor à corte, disse o advogado. Mas o sobrinho, olha o conceito do advogado, deveria ter pensado melhor. Uma criança de 8 anos deveria ter pensado melhor. Ele não foi cuidadoso. Aliás, nós temos regras para crianças, o advogado continuou. Ele não foi cuidadoso, ele foi imprudente. Segundo o jornal local, Westport News, o menino parecia estar confuso enquanto assistia à audiência ao lado do pai. E aí tem mais a história para frente, eu encurtei, mas só para resumir, a corte negou aquela indenização de $127 mil que ela solicitava. Então vejamos o que leva, depois de 4 anos do fato acontecido. Então ela guardou aquilo consigo. Ela não perdoou, e dizendo que ama aquela criança. Até que ponto, que amor é esse? Né? Então nós precisamos ficar com esse tema para analisar o fato que aconteceu e o trabalho de hoje. Nós procuramos os temas em Joana de Ângeles, dos livros Autodescobrimento, Uma Busca Interior, Florações Evangélicas, Amor, Imbatível Amor, muito lindo esse livro. O Espírito Hamed, está um pouquinho quente, meu amigo. Não está, gente? Não? Não tá calor? Não? Tá bom? E o Portal Educação, de Morel Felipe. Pois bem, lágrimas não doem. E o que é que dói? É o motivo
que as fazem cair. E quais são esses motivos? Uma desilusão. Nós somos sujeitos a isto, não é? Seja uma desilusão amorosa, seja uma amizade perdida, seja um conflito na família, que sempre acontece, né? Que nós estamos em família para nos burilarmos, para trabalhar os nossos defeitos que nós trazemos de outras encarnações. No trabalho também, isso acontece muito. E parece que nunca estamos preparados para decepções, né? É claro, ninguém está preparado para uma decepção. E acreditamos sempre que seremos estimados e considerados por todos. Que as pessoas nunca irão nos trair. E com isso, vem o quê? Vem a mágoa. Nos magoamos, na maioria das vezes, por coisas mínimas, por coisas fúteis. É impressionante. A gente mesmo, eu falo do meu caso, pessoalmente, às vezes coisas simples, quando a gente vê, a gente está se magoando. Mas como a gente está se preparando para ser melhor, eu na mesma hora deixo pelo menos uns 10 minutos ali, eu digo, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou me magoando por algo tão banal, não é? Que não justifica. E assim, tantas outras pessoas, por uma besteirinha, um pisarzinho no dedo mindinho, e a pessoa, pronto, já perde a calma, já se magoa. E aí nós sofremos mais por causa das pessoas do que por causa das circunstâncias. É claro que a gente vai sofrer, né? A gente vai perder uma amizade, como nós vamos ver mais para frente, etc. E as pessoas nos fazem chorar mais do que as vicissitudes da vida. E às vezes se vira uma constante. O tempo todo aquilo vai e volta, e a gente quase não consegue se libertar, a não ser trabalhando o que nós vamos ver adiante. E as pessoas nos decepcionam, claro, mas também nós decepcionamos as pessoas, não é? As feridas são abertas na alma, no coração, amizades são rompidas, casamentos são abalados, relacionamentos sólidos entram em colapso. A comunicação é rompida. O silêncio gelado substitui as palavras de amor. A desconstrução da imagem do outro, tem um S a mais sobrando aí, eu esqueci de tirar, se torna uma verdadeira ação de desmonte. O resultado do adoecimento dessas relações é o quê? É a mágoa. Vejamos, então, o que é esta mágoa que nós estamos falando. É uma sensação dolorosa causada por uma decepção, por uma ofensa ou uma indelicadeza. Basta uma coisinha, uma decepção, a gente já parte para, às vezes, uma agressão, etc., e acaba gerando dentro de nós essa mágoa que vai nos fazer sofrer. Basta, às vezes, uma pequena indelicadeza de alguém. É suficiente para acontecer dentro de nós logo essa revolta. Um sentimento que causa desgosto é a mágoa. Um pesar profundo, uma sensação de amargura e tristeza, e aí vem algo pior. Nós vamos falar 3 vezes mais ou menos sobre isso, que é o ressentimento. Que aí esse ressentimento fica nos causando um mal terrível, como veremos adiante nas palavras de Joana de Ângeles. É muito importante esse texto que ela fala. Ela diz: a mágoa pode ser comparada à ferrugem
que destrói o metal em que se origina. Veja que comparação maravilhosa. A ferrugem que destrói o metal. Você bota lá um pedaço de ferro em algum lugar e passa um tempo, você vem olhar, tem um pontinho, depois mais e mais, e aquele metal que se achava indestrutível vai se transformar num pó, graças à ação da ferrugem, que é uma reação do oxigênio, né? E ela continua, se instala nos redutos do amor próprio ferido. É isso que nós temos bastante dentro de nós. E paulatinamente se desdobra em processo enfermiço. Vem o quê? Enfermidade. E ela diz que é fácil no início de ser combatida mediante a oração. Se nós apelarmos para essa oração, como eu falei há pouco, já aconteceu muito comigo. Ao seu lado, instala-se sempre a aversão, que estimula o ódio, etapa grave do processo destrutivo. Vejam bem, uma coisa que começa de um jeito, não demora, começa uma aversão, e aí vem o ódio. Eu não consigo nem olhar para aquela pessoa. Normalmente a gente usa esta frase. E isso vai aumentando. Ainda, Joana, hábil, quer dizer, a mágoa no início ela é hábil, ela disfarça-se, utilizando-se de argumentos bem urdidos para negar seu perdão. Vejam bem, ela se disfarça para que nós não perdoemos aquele fato que aconteceu conosco. Muitas doenças são o resultado do veneno da mágoa, que, gerando cargas tóxicas sobre a mente, produz desequilíbrio no psiquismo, com lamentáveis consequências nos aparelhos circulatório, digestivo e nervoso. Veja o mal que causa. É tão grave nós carregarmos essa mágoa dentro de nós, porque o nosso organismo vai adoecer. O circulatório é quando você lembra aquele fato, aí vem a taquicardia. Não posso nem me lembrar, né? Aí a pessoa já fica nervosa. O digestivo, normalmente vem dores de estômago, vem diarreias, etc, etc. O nervoso, então, nem se fala. Mas, afinal de contas, voltamos para o título do nosso trabalho de hoje. Por que nos magoamos? Não é? Por quê? Vamos nos perguntar, por que eu me magoo? O que está acontecendo comigo para eu me magoar? Muitas vezes por excesso de sensibilidade. Às vezes a pessoa é extremamente sensível que qualquer coisinha, como já vimos antes, é suficiente para ela se magoar. Essa pessoa com excesso de sensibilidade, ela teme ser rejeitada e abandonada, em parte porque não quer ficar sozinha. Então aí entra um pouco da psicologia. Ela está fazendo aquilo, muitas vezes ela nem se dá conta de que ela está fazendo. E precisa, então, das vezes, de ajuda para resolver esse excesso de sensibilidade, porque qualquer coisinha é suficiente para ela entrar já num processo de sofrimento interno. Posicionamento de vítima. Isso muitas pessoas, muitas, não são poucas, gostam de se tornar vítimas. Por quê? Para justificar o abuso de outras pessoas, manipular os outros. É aquela pessoa que ela se sente vitimada e com isso ela manipula, ela é sempre a vítima. Então as outras pessoas acabam fazendo o que ela quer e com isso ela vai buscar a atenção das outras pessoas. Essa pessoa também ela tem dificuldade de enfrentar o dia a dia. O egocentrismo ou o ego exaltado. Como nós temos isso, não é?
é o menosprezo pelo próximo. A pessoa que tem o ego exaltado, ela acha que ela tem sempre razão. E como existe, né? A gente sempre comenta aqui nas nossas palestras, principalmente os grandes governantes, né? Nós vamos ter. E essas pessoas têm um ego tão exaltado que só eles têm razão, só eles são dono do mundo. A morte nunca vai chegar para eles, não é? Então, essa pessoa não se sente feliz com a felicidade do outro. Tenta sempre tornar-se o centro das atenções. Parece que sempre temos que provar algo a alguém. E isso causa ansiedade e impede que você seja autêntico. É aquela pessoa que sempre está querendo provar alguma coisa. E não aceitamos perder nunca. Isso é muito comum também. Aceitar é ser capaz de superar relativamente rápido o sentimento de frustração. Então, dificilmente as pessoas aceitam perder. É algo difícil, mas nós temos que trabalhar também isso, porque senão nós vamos ficar frustrados. Falamos sem medir palavras, constantemente magoando as pessoas. Como nós chegamos a provocar essa mágoa no outro, né? A palavra vai saindo, a gente não pensa duas vezes e começa a falar um bando de besteira e acaba magoando o outro. E aí vem uma frase: não aceito bem isso de você. Já é suficiente para você magoar o outro. E aí outra: você não devia ter feito isto comigo. É outra reclamação. Você me decepcionou, estou chateado, e por aí vai uma série de outras frases que causam a ruptura dos relacionamentos. E com isso, nós perdemos amigos, e aí nós perguntamos por quê? Muitas vezes nós nem entendemos, mas muitas vezes negamos que hajamos assim e que nunca faríamos isso com um amigo. Eu? Não, eu jamais faria isso. É uma frase que sempre a gente usa. Não, eu sou incapaz de fazer tal coisa. E a gente usa muito essa frase, né? Ficamos cegos em relação aos nossos próprios erros e fraquezas. Nós não olhamos o nosso erro, a nossa fraqueza. Nós ficamos cegos. Consequentemente, projetamos nos outros nossas próprias falhas, deixando-nos propensos. E aí vem o que eu falei no outro slide, o ressentimento. Ao invés de procurarmos culpados do lado de fora, vamos procurar onde? Dentro da gente, né? Nós queremos sempre colocar a culpa no outro. É mais fácil. E o problema todo está dentro de nós. Nós não vamos olhar o lado de fora. Nós temos que olhar, e eu? Esse exame é muito difícil de nós fazermos e admitirmos isso. Mas é muito importante que nós façamos isso. E só assim nós vamos conseguindo evoluir, mudando aos poucos. Fazer aquele examezinho rápido. O que eu fiz de errado hoje? Por que eu fiz aquilo? Por que eu me aborreci tão facilmente? E aí, no dia seguinte, a gente já tenta dar um passozinho para se tornar melhor. Mas é difícil fazer isso, nós nos analisarmos. E é importante lembrar que ninguém pode nos magoar, isso é muito interessante. Mesmo que queira, não pode, não tem esse poder. O que isso significa? Significa que se nós tivermos preparo, nos trabalharmos o nosso eu interior, o nosso psiquismo, ninguém vai conseguir nos magoar. Ninguém. A pessoa pode fazer o que quiser, a pessoa mantenha calma
e aí consegue reverter o processo. E muitas vezes nós aceitamos coisas simples ou graves sem nos magoarmos. Quantas vezes nos fizeram ou disseram coisas que outros não perdoariam e nem ligamos? São coisas que acontecem no dia a dia. De repente, por aquilo simples, pronto, vira um vulcão. E o outro, não estou nem aí, não bate lá dentro, não chega lá dentro. É isso que é o trabalho que tem que ser feito. Por isso que diz assim, ninguém pode nos magoar. Só depende de quem? Só depende de mim. Se eu estiver preparado, a pessoa pode pintar o 7 que não vai atingir. Portanto, lembremos que a mágoa não é uma ofensa externa. Quem se magoa tem a mágoa dentro de si. Querendo ou não, concordando ou não, só nos deixamos atingir por aquilo que encontra eco dentro de nós, ou seja, que sintoniza conosco. Querendo ou não, concordando ou não, só nos deixamos atingir por aquilo que encontra eco dentro de nós, que há sintonia. Se fôssemos suficientemente superiores, não nos magoaríamos, nem ao sofrer uma injustiça de alguém muito querido. As lições do mestre estão aí, não é? Mas é muito, muito difícil a gente trabalhar isso, conseguir isso. Nós estamos falando aqui, mas sabemos da dificuldade imensa que é. Procuraríamos a melhor maneira de esclarecer o mal-entendido para resolver aquele problema. Faríamos de tudo para ajudar aquele que foi injusto conosco. Compreenderíamos o seu erro e, consequentemente, o sofrimento. Porque muitas vezes o que acontece? A pessoa está querendo jogar no outro o que está se passando dentro dela, o sofrimento dela. E lembrando que a mágoa não nos foi imposta. A mágoa é nossa, surgiu de nós. Lembre as frases antes. Pode ser acionada quando alguém age de maneira grosseira, insensível e injusta conosco. E aí nós devemos nos indagar. Por que fiquei tão bravo ou tão brava com a atitude daquela pessoa? Essa pergunta é muito importante que nós façamos para fazer a nossa autoanálise. Por que me deixei atingir tanto? O que essa pessoa fez de tão desagradável a ponto de conseguir me desequilibrar o restante do dia? Essas perguntas todas que nós fazemos para nós é que faz com que a gente vá melhorando, a gente vá trabalhando isso aos poucos dentro de nós. Se nós fizermos aos poucos uma ou outra dessas perguntas, o que aquela pessoa foi capaz de me atingir? Por que eu fiquei tão desequilibrado? Aquilo me perturba o resto do dia. Aí a gente vai achar a causa do problema. Por isso nós esperamos dos outros atitudes perfeitas. Nós queremos que o outro seja perfeito. A gente esquece que nós temos que agir dessa maneira. Porque a perfeição é inversamente proporcional à humanidade. O que significa isto? Inversamente proporcional à humanidade. É porque nós somos seres humanos ainda trabalhando por uma evolução. Nós somos humanos, por isso estamos aqui. Passando novamente uma temporada para trabalharmos, para burilarmos esses sentimentos que tanto mal nos causam. Por isso nós dizemos que ela é inversamente proporcional. Nós somos humanos, mas nós viemos para isso, exatamente para tentar modificar essas mágoas que nós deixamos, como vamos ver logo em seguida, não agora. Essa mesma humanidade
que deu a Jesus inúmeros motivos para se decepcionar conosco. Ele sabia, eles são humanos, né? Na cruz ele ainda disse, Pai, perdoa-lhes, né? Por quê? Porque ele está sabendo que aquelas pessoas são falhas. O caso de Judas, né? E, no entanto, qual foi a reação dele? Foi misericordiosa. Mas o mestre, né? Ele é o mestre. Ele é o ser único, supremo. Eu não sou Jesus, muitos dizem, eu já ouvi isto, né? E é difícil, muitas vezes, a pessoa admitir a sua pequenez para poder mudar aos poucos. Por conta de suas mágoas, vejam isto, é muito importante. Há espíritos que reencarnam próximos uns dos outros porque deixaram o rancor se alojar nos seus íntimos. Os livros de André Luiz falam bastante sobre isto. E outros que a gente tem no Espiritismo. A pessoa morre levando essa carga enorme dentro do seu eu. E aí consegue se reencarnar próximo daquela pessoa que causou o mal para ele. E esses espíritos, o que eles querem? Vingança e perseguições. Continuam atribuindo as suas mágoas aos outros, como nós falamos, é fácil, o problema foi dele. Muitos se perseguem durante o período do sono físico. Isso é muito evidente, a gente sabe bastante sobre isto. A pessoa que leva esta carga emocional consigo, durante o sono ela é atacada pelo outro, e a pessoa tem aqueles pesadelos terríveis, acaba amanhecendo o dia, parece que eu não dormi, estou extremamente cansado. Por quê? Porque sofreu um bombardeio de ataques enormes do seu inimigo que está querendo vingança. Em nenhum momento devemos nos permitir guardar mágoa. Agora é o espírito Hamed que fala. Ele diz, quando a mágoa se instala, o indivíduo vai perdendo aos poucos a alegria de viver, avançando em direção aos estados depressivos e de melancolia, extinguindo-se o prazer pela vida. E continua, o ressentimento é o fruto de nosso atraso moral, como nós falamos há pouco. Guardar a dor da ofensa a fim de esperar o momento oportuno da vingança, do revide, a fim de sobrepormos nosso ego ferido em relação ao ego do ofensor. Nós queremos sobrepor o nosso ego que foi ferido. Quando isso acontece, um sentimento de animosidade cresce dentro de nós a cada dia. Aquilo vai aumentando, até que a convivência com a outra pessoa se torne insuportável. E aí, Hamed lembra, um olhar não suporta mais o outro. A gente vê alguns exemplos. Não quero nem que tu me olhes, ou eu não gosto nem de te olhar. A relação cessa por completo. Muitas amizades terminam assim por falta de diálogo e de sinceridade e humildade. Em reconhecermos para o outro que ficamos chateados com sua atitude. Se nós pararmos para tentar o diálogo, conversar, nós vamos romper esse ciclo logo no início, como diz Joana. Mas a Hamed continua. Casais acumulam memórias de briga. Vejam bem, memórias, eles falam. Memórias de brigas. Aquilo vai, aos poucos, vai se somatizando. Guardando lembranças de atritos que já ocorreram há meses. Coisas... Hein? Eu acho que não é só mulher, não.
Não é, não. Nós também fazemos. Nós fazemos quantas vezes, né? Exatamente. Você está lembrado do que você fez? Exato, exatamente. É o santo da casa. Não, não é? E isso é, é algo que acontece. Aquele baú faz se enchendo ali daquilo, daquilo. E lá num belo dia, você está lembrando? Aí volta tudo de novo, porque aquilo está acumulado, não é? É, não é? E você puxa daquele baú que está ali cheio. A coisa já aconteceu há tempos e tempos e tempos, e as pessoas não esquecem. E aí você, de repente, morre, porque a gente está aqui para isso. Né? Nós não sabemos. Lá vou carregando esse peso enorme lá para cima. E isso não desaparece. A gente que estuda o Espiritismo sabe bem disso. Não acaba. Não é? E aí as pessoas nem sequer trocam uma palavra sobre o assunto, criando um clima silencioso. Esse que é o grande mal. Fica aquela tensão, aquele peso no ar, né? Que incomoda os dois e as outras pessoas que chegam. Não é? A gente costuma ver, puxa, mas não gosto nem de me aproximar daquele porque eu sinto algo. Por quê? Porque nós somos energia. E essa mágoa é uma forma de energia ruim que nós vamos colocando na nossa bateria. Pois bem, o qual vai se tornando o ressentimento, esse sentimento fica amargo e infeliz. Assim, há pessoas que possuem sobre o olhar, olha o que a Hamed diz, uma máscara espessa, eu coloquei aspas aí, que encobre qualquer sorriso. A gente percebe isso, né? E quantos casos a gente atende no centro exatamente por causa disso? Aquela pessoa carrega dentro de si esse peso enorme e só de nós olharmos, nós já nos sentimos bem, já nos sentimos ruins por causa daquela energia que aquela pessoa está carregando consigo. Chegam a nos causar medo, olha o que ele diz, o olhar daquela pessoa, de tão grave que é. É a amargura que vai retirando toda a alegria de viver da pessoa. A mágoa é uma prisão, é o cárcere da alma, o calabouço das emoções, a masmorra escura onde seus prisioneiros são atormentados pelos verdugos da consciência. Os prisioneiros são atormentados pelo verdugo. Por quê? À medida que aquele baú, como nós falamos, vai acumulando, quando você para, aquilo volta, e volta, e volta. Eu podia ter feito aquilo, eu podia ter dito aquilo para o fulano, e eu não disse, e aí começa aquele diálogo de si, de você para com você mesmo. Quantas vezes isso acontece? E aí você perde, inclusive, o seu sono tranquilo, porque você quer dialogar durante a noite, fazendo uma série de conversações, e que você, de repente, diz, poxa, mas por que eu estou fazendo isso agora? Né? A gente, muitas vezes, nem raciocina que está fazendo isso. Quem se alimenta da mágoa não tem paz, não tem liberdade. A mágoa é autodestrutiva. Guardar mágoa no coração é como beber veneno pensando que o outro é que vai morrer. Interessante essa frase do Hamed. Né? Você bebe o veneno, não, mas o fulano vai morrer porque eu estou bebendo o veneno. É muito importante esse paradigma. Quem vive nessa masmorra adoece emocional, física e espiritualmente. A chave que abre a porta dessa masmorra é o perdão. Como nós falamos no início, é o que é difícil.
esse perdão é tão difícil, mas tão difícil, apesar de rezarmos todo dia no Pai Nosso, não é? Mas será que nós estamos realmente perdoando? É muito, muito, muito difícil nós chegarmos ao patamar de limpar o nosso eu com o perdão. Porque o perdão traz cura onde a mágoa gerou doença. O perdão traz reconciliação onde a mágoa gerou afastamento. O perdão traz alegria onde a mágoa produziu tristeza e dor. O perdão restitui aquilo que a mágoa saqueou. O perdão é a faxina da mente, diz Hamed, a asepsia da alma, a limpeza dos porões do coração, aquele porão que nós falamos há pouco. Perdoar, portanto, é zerar a conta. É nunca mais lançar no rosto da outra pessoa a sua dívida. Perdoar é não retaliar. E para concluir, perdoar é sair do cárcere da alma, é ser livre, viver uma vida maiúscula, superlativa, abundante e feliz. Pensemos nisso e vamos tentar caminhar para uma evolução aos pouquinhos, mas chegando lá. Muito obrigado, que o Mestre Jesus nos abençoe.